As especiarias são o melhor da comida. Elas vão nos molhos, temperos e pratos para nos dar vontade de comer. Há milênios se sabe que as especiarias são incríveis, causando grandes mudanças na sociedade, economia e pessoas. Colombo buscava uma rota às Índias Orientais pelo comércio de especiarias quando achou a América. Isso levou à colonização, destruição indígena e tráfico de escravos, tudo por causa das especiarias. Antes, caravanas cruzavam desertos e mares levando especiarias por todo o mundo conhecido. Isso impulsionou trocas e criou interação cultural, espalhando ideias, religiões e tecnologia globalmente. Apesar do papel crucial das especiarias na história, poucos conhecem a importância da geografia no cultivo e uso delas. Talvez o mais importante a entender é que as especiarias são defesas. Deixe-me explicar. Assim como a predação de animais menores por maiores leva alguns a desenvolver defesas incríveis, as plantas são comidas por animais, o que chamamos de herbivoria, o que pode levar as plantas a desenvolver defesas similares ao longo do tempo. Exemplos incluem plantas com espinhos, altas e cascas grossas. Mas a defesa mais comum das plantas são as químicas, geralmente acumulando grande quantidade de substâncias tóxicas, para que, quando comidas por herbívoros, os mate ou fira o suficiente para nunca mais comerem aquela planta. Assim como sapos venenosos acumulam toxinas na pele contra predadores, plantas armazenam venenos para dissuadir herbívoros. Esses venenos são nossas especiarias. Para humanos, esse veneno só tem gosto interessante, pois temos maior tolerância que os organismos menores visados. Agora você pode estar pensando, mas ainda são toxinas, certo? Então, por que gostamos de comê-las? A resposta está no maior predador de plantas da Terra, os decompositores. Mais especificamente, bactérias e fungos. Geralmente as toxinas nas plantas impedem o crescimento desses decompositores dentro delas. Sem esses químicos, decompositores entrariam e decomporiam tudo, matando a planta. Agora, pense nos humanos há alguns milhares de anos atrás. Eles caçavam animais, às vezes enormes, cuja carne alimentava tribos por dias ou semanas, mas não podiam guardar sobras na geladeira. Sem essa facilidade, bactérias e fungos, como o mofo, logo cresceriam e tornariam qualquer sobra de comida rançosa. Se ao menos houvesse um produto químico para matar bactérias e fungos tão abundante que se diria que cresce em árvores. Ah, espera, tem essa coisa vermelha estranha que faz minha língua formigar quando como, mas faz exatamente isso. Então, usavam especiarias para matar bactérias e fungos na comida e prolongar o tempo em que podia ser consumida. Também ajudavam a disfarçar o gosto ruim que a carne ganhava por causa da decomposição. Isso fez as especiarias se tornarem extremamente valiosas. Se você quisesse sobreviver, tinha que aguentar essas toxinas. Assim, quem era mais resistente às toxinas chamadas especiarias, tinha mais chances de sobreviver em tempos de escassez. Basicamente, quem aguentava comida mais picante, comia alimentos mais seguros. Assim, a evolução nos fez não só tolerantes, mas apreciadores de temperos picantes, pois indicavam comida segura. Mas o uso de temperos não foi uniforme em todas as populações humanas. Pense bem, guardamos comida na geladeira para durar mais tempo. Isso se relaciona ao metabolismo das bactérias, que é mais rápido em temperaturas mais altas, acelerando sua reprodução e danos. Portanto, alimentos em ambientes quentes estragam mais rápido. Isso resulta em comida apodrecendo mais rápido em climas quentes, como nos trópicos. Para combater isso, mais temperos são usados nos trópicos e subtrópicos para conter o crescimento bacteriano. Em regiões mais frias, como as temperadas, o oposto é verdade. Às vezes, a temperatura cai abaixo de zero e a comida se conserva ao ar livre, reduzindo a necessidade de temperos. Coincide que esfria quando a comida escasseia e a preservação se torna necessária. No verão, a comida é em abundância, então não há necessidade real de preservá-la, pois sempre se acha mais. No inverno, animais se abrigam e plantas perdem folhas e frutos, então a comida disponível precisa durar mais. O que quero dizer é que nas áreas temperadas, quando a comida precisa ser preservada, o ambiente faz isso por nós. Nas regiões tropicais, a estação seca torna a comida escassa, mas o calor persiste, exigindo o uso de temperos. Isso explica por que a culinária na, digamos, Grã-Bretanha é sem graça, mas a comida em, digamos, a Índia é incrível.
Por isso, tantos europeus valorizavam as especiarias e buscavam rotas comerciais para obtê-las. Biologicamente, como bactérias e fungos crescem mais rápido no calor, plantas equatoriais desenvolvem mais defesas químicas. Assim, povos tropicais tinham maior necessidade e variedade de especiarias à disposição. Isso levou certas áreas do globo a desenvolver abundantes especiarias naturais. Por causa disso, em vez de fazer o que fiz com as frutas, analisando cada uma individualmente, desta vez decidi explorar os pontos quentes e depois abordar as especiarias que não pertencem a um ponto específico no final. A primeira concentração importante encontra-se na Índia e no resto do Sudeste Asiático. Esta área vai do subtropical ao tropical e já abrigou a maior e mais antiga floresta tropical do planeta. O sul da Índia é a origem do manjericão, da cúrcuma e da pimenta do reino, a mais comum que usamos hoje. O curry também nasceu aqui, mas é uma mistura de vários temperos, não apenas uma planta. Mais ao sul, acredita-se que a canela tenha surgido no Sri Lanka. A leste, temos onde o gengibre e a planta do alcaçuz se originaram. E sim, é a raiz da planta do alcaçuz que usamos para dar sabor aos doces de alcaçuz. Por fim, temos o tempero mais usado no mundo atualmente, o açúcar. Muitos discordariam, mas é só mais um saborizante vegetal, como todos os outros temperos. Seja ou não uma especiaria, a cana-de-açúcar, responsável por 80% do açúcar mundial, veio dessa região. Próximas estão as Ilhas Molucas, na Indonésia. Antes, tinham um nome mais simples, as Ilhas das Especiarias. Dessas pequenas ilhas vieram o cravo, a massa e a noz moscada. Foram essas ilhas que atraíram portugueses e depois holandeses às Índias Orientais, e era a rota para elas que Colombo buscava quando partiu em 1492. Do outro lado do mundo, o México era berço de muitos favoritos populares. Foi lá que a páprica e a baunilha se originaram. Curiosamente, traços de vanilina, que dá sabor à baunilha, foram achados em tumbas antigas de milhares de anos atrás. Arqueólogos encontraram a substância em jarros numa tumba intacta da Idade do Bronze em Megido, Israel. Isso sugere que houve trocas entre as Américas e o Velho Mundo há quase 4.000 anos. Além disso, usavam baunilha no azeite, o que sinceramente não parece nada apetitoso. Se isso não bastasse, foi aqui também que o cacaueiro, usado para fazer chocolate, foi domesticado, provavelmente pelos olmecas ou mocaias, embora a planta tenha origem mais ao sul, na Amazônia. Região. Esta planta era tão valiosa que seus grãos eram usados como moeda em várias culturas mesoamericanas. O curioso é que inicialmente esta planta não era desejada pelos seus grãos, que hoje usamos para fazer chocolate, mas sim pela polpa doce da planta, muito valorizada por ser fermentada e usada para fazer álcool. O Irã é onde muitas especiarias são cultivadas hoje, pois seu clima quente e seco é similar ao do Mediterrâneo e México. Quanto às especiarias daqui, coentro e cominho, sim, são a mesma coisa, vieram desta área. Mas guardei o ponto mais importante de ervas e especiarias para o final, o Mediterrâneo. O tipo mais comum de folha de louro vem daqui, embora haja variedades pelo mundo todo. A camomila também veio desta região. Usada para chá, seu nome vem do grego via latim e francês, significando maçã da terra. Erva doce não é tão popular, mas é um dos principais ingredientes do absinto. Em grego, erva doce é maratos, e maratona significa literalmente campo de erva doce. A cidade grega de Maratona foi construída num campo de erva doce e nomeada assim. Uma batalha greco-persa ocorreu lá. Alguém correu 42 quilômetros até Atenas, criando a maratona. A lavanda também veio do Mediterrâneo, antes chamada de nardo em grego. Boa escolha mudar para lavanda. A hortelã se espalhou globalmente, mas cresce que surgiu aqui, embora cresça melhor em climas úmidos. A hortelã é cultivada perto de plantas importantes, pois seu cheiro forte afasta outras pragas. Basicamente, só os humanos realmente gostam do cheiro e sabor da hortelã. É curioso, pois a hortelã é usada quase só porque achamos que tem um cheiro agradável. Balas, pasta de dente e chiclete usam o aroma desta folha, que existe para repelir herbívoros. Faz sentido. Se o hálito cheira a algo que mata bactérias, a boca deve estar limpa, sem bactérias. De qualquer forma, as plantas de mostarda também se originaram nesta região. Enquanto muitos podem pensar no condimento mostarda, feito das sementes, a família da mostarda inclui o gênero Brassica, que abrange nabos, repolho e outros. Couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas e canola. As mostardas são mais importantes do que se pensa.
O orégano, por sua vez, tem origem específica na Grécia, seu nome vem de oros, montanha, e ganos, alegria, em grego, significando alegria das montanhas, onde o orégano selvagem cresceu. O açafrão é uma das especiarias mais caras por peso, pois a parte usada como tempero vem dos estigmas alongados, parte da flor que geralmente produz apenas alguns por flor. Foram criados na ilha de Creta na Idade do Bronze para serem assim. Daí, espalhou-se e tornou-se popular em alimentos e medicamentos. Alecrim, sálvia e tomilho também vêm dessa região geral. São temperos comuns, não achei nada mais interessante sobre eles. E isso conclui todos os principais pontos de origem das especiarias. Em seguida, temos os temperos que surgiram por conta própria. A pimenta da Jamaica, com sabor de canela, noz moscada e cravo juntos, também é conhecida como pimenta jamaicana. Então, sem surpresa, a pimenta da Jamaica teve origem na ilha da Jamaica, no Caribe. A pimenta caiena é a clássica pimenta vermelha que a maioria associa a pimentas picantes. Ela vem da Guiana Francesa, na América do Sul, especificamente da região de Cayena. Curioso, não? O nome cayena vem do tupi quienia, que significa pimenta. Então, pimenta cayena é pimenta-pimenta. O alho, na minha opinião, é o melhor, e vem da Ásia Central, onde Cazaquistão, Quirguistão e as montanhas Tian Shan se encontram. Por fim, temos o jasmim, que na verdade é um gênero com mais de 200 espécies individuais. Por serem tão numerosos, é difícil rastrear onde começaram, mas acredita-se que vieram do sul da China. O sassafrás é o único tempero desta lista que vem de um clima mais temperado, úmido, originário da costa leste da América do Norte, aproximadamente de Ontário, Canadá, até a Flórida nos Estados Unidos. É a raiz desta árvore que era usada para dar sabor à cerveja de raiz, daí o nome. Por fim, temos a especiaria melange, que sabemos ser nativa e exclusiva do planeta deserto Arrakis. Obrigado por assistir.